O que eu perdi sem o TCC? Neste podcast, descubra a minha trajetória com o TCC e todas as oportunidades que o texto acadêmico pode gerar. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar mais pessoas e contribuir com o crescimento dessa comunidade. Lucas, como foi a sua experiência com o TCC de graduação? Bom, foram duas experiências, na verdade, porque eu fiz dois cursos de graduação. Meu primeiro curso de graduação, que foi Letras, eu não fiz TCC, não tinha nenhum trabalho de conclusão de curso. Mas, por outro lado, eu fiz iniciação científica, o que me deu muita base para ter uma relativa no início, mas depois alguma autonomia para escrever textos acadêmicos, textos científicos. E depois, a minha segunda graduação eu já era doutor em linguística, eu fiz direito daí, primeira graduação foi em letras, e aí eu fiz uma monografia de conclusão de curso, e foi, para mim, claro, mais tranquilo. Por quê? Porque eu já havia percorrido todo um caminho acadêmico, já tinha feito uma graduação, um mestrado e um doutorado na área de linguística, na área de letras, né? Então, nós trabalhamos muito com texto, eu já era professor universitário, eu já orientava trabalhos de conclusão de curso, monografias de conclusão de curso. Então, para mim, que era, na verdade, um profissional daquela área, foi bastante tranquilo. Mas é claro, eu acompanhei alguns colegas de curso em direito que tiveram muitas dificuldades, ou pelo menos algumas dificuldades. E você, Letusa, como foi para você fazer o seu TCC? Eu concluí a minha graduação no ano de 2000, Lucas. E nessa época, monografia, texto acadêmico era coisa de pós-graduação, era coisa de especialização. Então, na graduação, o TCC em si era um relatório. E aí eu fiz esse relatório como TCC e, sim, tive bastante trabalho, porque mesmo sendo aluna de iniciação científica durante a graduação, naquela época não se estudava muito metodologia do trabalho científico e não havia muita popularização do texto acadêmico na graduação, porque nas pós-graduações, sim, isso era bem comum das pós-graduações. E como foi a sua, e como Olha, Letusa, foi, deixa eu Oi. só comentar isso que você falou, que eu acho super interessante. Então, você vê, né, como são diferentes. Hoje, né, no ano que nós estamos, é muito comum, bastante comum que os cursos de graduação eles peçam a monografia de conclusão de curso ou outros gêneros acadêmicos, artigos. Mas se nós olharmos com um escopo de tempo maior, nós vamos ver, então, que existiam universidades públicas, como a que você fez, que pediu um relatório. Eu me graduei em 2006, e aí na Unicamp também não se, no curso de letras, e não se pedia monografia de conclusão de curso, e hoje essa prática é muito mais comum. Mas o interessante de tudo isso, como você foi dizendo, aí você fez iniciação, eu também fiz iniciação, nós vamos ganhando uma certa autonomia que nos permite, talvez, percorrer outros gêneros acadêmicos com mais facilidade, mas sempre um gênero acadêmico novo é um desafio novo. Então, achei interessante o que você falou. Já fiz a iniciação científica, mas ainda assim tive alguma dificuldade para fazer o relatório. E para mim foi do mesmo modo. Então, assim, eu já havia feito iniciação científica, mas nos novos desafios das pós-graduações, de mestrado, doutorado, houve ali gêneros discursivos, gêneros textuais acadêmicos, em que eu tive também alguma dificuldade. E é interessante, Lucas, que você coloque isso, por quê? Porque mesmo sendo alunos de letras, porque nós tínhamos toda uma formação gramatical, textual, linguística para a produção textual, mesmo sendo alunos de iniciação científica, porque, por exemplo, eu tive o meu primeiro contato com o texto acadêmico na iniciação científica, não foi na graduação, porque, como eu falei antes, o texto acadêmico científico naquela época era coisa de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. E mesmo assim, nós tivemos as nossas dificuldades, né? Então, isso linka um pouco com a próxima pergunta que eu gostaria de fazer, que é: você se sentia perdido nessa etapa, na primeira graduação?
Claro, você não teve, mas quando demandava um texto acadêmico científico seu, na iniciação científica, você se sentia perdido? Olha, tem uma história que eu sempre conto para os meus alunos, que foi do meu primeiro projeto de iniciação científica, que nada mais é do que um projeto de pesquisa, que é um Isso. dos pontos que nós abordamos no método TCC 360. E ali, para realizar o meu primeiro projeto de pesquisa, eu tive muita dificuldade mesmo. Felizmente, eu estava muito bem orientado por uma professora que se dedicava demais a nós, graduandos, e assim, quanto mais, né, eu falo assim, na vida acadêmica, né, nós, professores, às vezes, quando nós vamos fazer os nossos relatórios, às vezes vale mais, digamos assim, para a nossa carreira, a orientação de um doutorado, do que a orientação de alguém na iniciação científica. Mas nós sabemos que dá muito mais trabalho acompanhar um orientando de iniciação científica do que, muitas vezes, um orientando de doutorado. E ela tinha, a minha professora, Raquel Sarek Fiade, ela tinha esse empenho em nos ajudar, aos alunos de graduação, e eu me recordo que nós reescrevemos o nosso projeto, o meu primeiro projeto de iniciação científica, 11 vezes. Então, nós fomos fazendo e refazendo, fazendo e refazendo, e aí eu comecei a tatear um pouco, mas ainda assim, eu me senti assim, um pouco pedido por mais orientações que ela me desse, porque você ainda está naquele pedido ainda, né? Então, assim, Isso. no começo é muito comum esse sentimento. E você, Letusa, como foi para você? Bem idêntico, né? Os projetos de iniciação científica eu fazia, mas não sabia exatamente o que estava fazendo. E realmente havia essa reescrita. Eu cheguei a fazer 2 projetos durante a minha graduação. E cheguei a ser reprovada em resumo acadêmico em congressos, porque nós tínhamos o projeto de pesquisa da iniciação científica e precisávamos apresentar o trabalho que foi desenvolvido durante essa iniciação em congressos e em congressos de iniciação científicas. Eu lembro que eu tive um resumo que foi reprovado, e isso para mim foi o divisor de águas para eu aprender e dominar melhor o texto acadêmico naquela época. E, claro, nós não tínhamos formação alguma para isso. Nós estávamos na iniciação científica, na graduação, mas nós não tínhamos disciplina de seminário de monografia ou metodologia do ensino, do trabalho científico, ou qualquer disciplina do gênero. Então, por mais que eu tivesse orientação, eu me sentia perdida porque eu não tinha a mínima autonomia de elaborar um projeto só. É tanto que eu elaborava, reescrevia, e mesmo assim ficava como se estivesse no limbo, né? Não entendia muito bem o que era, o que estava sendo feito, o que estava sendo pedido. Isso é bem comum porque é o início da nossa vida acadêmica científica, é o início dessa jornada de elaboração do texto acadêmico. Então, é muito comum isso. E eu acho que é interessante, porque, assim, hoje eu vejo que o YouTube, os cursos digitais, eles nos auxiliam muito, tanto a Isso. nós enquanto alunos, inclusive a nós enquanto professores, porque muitas vezes eu falo para os meus alunos, vão lá, assistam os nossos vídeos no canal, porque aqui nós falamos sobre questões de pesquisa e de escrita acadêmica, de pesquisa e do texto acadêmico, e isso nos facilita. E é bom para o aluno, Cara, porque assim, você pode parar e dar aquela orientação para o aluno, mas é bom ele ter, né, essa gravação, ele vai, ele volta, ele presta atenção, ele anota, ele faz uma coisa, ou se ele tem, né, no caso, um curso, é bom para ele, é bom para nós, enquanto orientadores também. Então, muitas vezes, colegas têm nos pedido, né, Eretusa, na universidade, para que nós falemos sobre texto, sobre pesquisa, para outros alunos, para os alunos deles. Por quê? Porque isso também facilita o trabalho do próprio professor. Porque o trabalho, lá, seja na orientação na iniciação científica, ou seja numa monografia de conclusão de curso, é sempre um trabalho muito individualizado. Mas as isso. plataformas digitais, seja por meio de vídeos no YouTube, seja por meio de um curso digital, ela facilita aquela informação que pode estar disponível em tempos diferentes, em lugares diferentes e para perfis diferentes, inclusive das etapas em que nós estamos percorrendo a busca pela nossa autonomia
no desenvolvimento da escrita acadêmica. Então, assim, é muito Claro, interessante. e enquanto nós não temos essa autonomia, não desenvolvemos essa autonomia, nós continuamos dependentes de um orientador, de uma escrita, de uma reescrita, porque caso contrário, acontece o que aconteceu comigo, que tentei escrever um texto, um resumo no congresso, só que eu fiz tudo só, e como eu não tinha formação, o texto foi reprovado. E olha, eu já estava concluindo uma graduação em letras, tinha toda uma história com texto, com gramática, e isso não foi suficiente para aprovar o texto. E aí, outra questão que eu gostaria de pontuar aqui é: você fez pós-graduações, depois da graduação, que pós-graduações você fez? Bom, então, primeiro eu fiz a graduação em letras, eu fiz letras noturno, que eram 5 anos, 4 anos e meio, mas na verdade 5, lá pela Unicamp. Aí eu fui fazer o mestrado também pela Unicamp, em Linguística Aplicada, e o doutorado também em Linguística Aplicada, também pela Unicamp. Mas o interessante disso tudo é que, enfim, então eu tive aquele primeiro choque para fazer o primeiro projeto de iniciação científica. Então, eu fiz um primeiro projeto de iniciação científica, que durou 2 anos, e aí depois eu fiz um outro projeto de iniciação científica. O primeiro projeto, ele foi financiado pelo CNPq. E o segundo projeto, ele foi financiado pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E o que acontece? Quando eu fiz esse segundo projeto de iniciação científica, a Raquel, minha professora, também me orientou muito, me auxiliou muito, né? Embora eu já tivesse feito um projeto de iniciação científica, embora eu já tivesse feito os relatórios parciais e finais do projeto inicial, ainda assim, eu precisei muito da orientação dela. E é aquilo que eu estou falando. Então, hoje, as plataformas digitais, elas nos auxiliam por isso, até o próprio professor. Porque o aluno vai lá e ele assiste um conteúdo bom, isso facilita até o nosso trabalho de orientação. Porque aí você, digamos, otimiza o seu tempo de orientação com o seu aluno. Você pode falar mais sobre o tema que ele está estudando, ao invés de ficar ensinando para ele metodologia e texto científico. Bom, então daí nós fizemos, né, esse segundo projeto, felizmente foi aprovado, fizemos relatório final, tudo ok. E quando foi para fazer o mestrado, eu me recordo muito disso, aí eu falei para a Raquel assim: então, Raquel, mas agora o problema é que eu não sei fazer um projeto de mestrado. E aí ela me disse: como você não sabe fazer um projeto de mestrado? Você já fez 2 projetos de iniciação científica. Por quê? Porque eu achava que tinha que ser algo totalmente diferente. E, na verdade, todos são projetos de pesquisa. Então, projeto de iniciação, projeto de mestrado, projeto de doutorado, todos são projetos de pesquisa. Então, quando você tem uma estrutura, quando você tem algum conhecimento sobre metodologia, é muito mais fácil. E aí, a partir desse momento que ela deu essa resposta tão simples, né? Você já fez o que eu fiz. Eu retomei os projetos que eu já havia feito, melhorei, vou deixar a humildade de lado, né? Vou falar que eu melhorei, porque daí eu já tinha um percurso acadêmico, então eu consegui ver as questões de um outro modo, e aí eu consegui fazer um projeto de mestrado mais bem elaborado, a meu ver, do que os projetos de iniciação, e também, quando eu fui fazer o projeto de doutorado, a meu ver, também ele estava melhor do que o projeto do mestrado. Porque daí também, né, uma coisa é o projeto, outra é a pesquisa, e durante a pesquisa você, inclusive, consegue refletir sobre questões que lá no projeto você não tinha refletido. E depois, quando você vai fazer um outro projeto, você pensa: bom, isso aqui que eu vou colocar, não dá, não é possível executar, então eu tenho que colocar de outro modo. Eu sei que essa metodologia aqui não é exatamente a que eu vou seguir, então isso facilita a elaboração de outros projetos. E você, Eretusa, como foi? Como foram as suas experiências na pós-graduação? Então, bem desafiadoras, porque primeiro, quando eu terminei letras, eu ingressei na especialização em filosofia. E claro, letras é uma coisa, filosofia é outra coisa, ainda que sejam áreas que são áreas vizinhas, mas não é a mesma coisa. Então, eu entrei nessa especialização, havia alunos que tinham muito conhecimento sobre filosofia. Eu tinha algum conhecimento, mas não tanto quanto outros alunos que tinham uma carga horária
de disciplinas filosóficas mais altas na graduação. E aí eu lembro que quando chegou, eu fiz toda a especialização da melhor forma possível. E quando chegou para escrita da monografia da especialização, eu simplesmente desisti do curso por causa da monografia. E claro, essas experiências que eu tive com o texto acadêmico, me fazem empatizar com os alunos que querem desistir ou que não se sentem capazes de escrever. E aí, às vezes eu paro para pensar e digo, olha como foi irracional a minha decisão, porque primeiro, eu tinha toda uma formação sobre texto e gramática, porque eu era aluna de letras. Segundo, que eu já tinha passado por iniciação científica, então algum conhecimento sobre pesquisa e texto acadêmico eu tinha, porque eu vim desenvolvendo ao longo da faculdade. E mesmo assim, mesmo com toda essa carga de leitura, de aptidão com escrita, etc., eu não me sentia capaz de fazer a monografia. E aí foi quando, claro, eu não desisti somente por isso, havia outras questões de ordem pessoal envolvidas, mas uma das crenças que estava por trás dessa minha decisão era justamente essa crença de incapacidade, né? Eu não me sentia capaz de escrever esse texto acadêmico, era como se fosse uma onda muito alta que eu tivesse que vencer. E aí eu desisti. E claro, posteriormente eu fiz o mestrado e eu lembro que quando foi para entregar a dissertação do mestrado, eu sentia o mesmo medo. Eu tinha medo de não concluir e de fazer a mesma coisa que eu fiz na especialização, porque é como se essa memória ficasse, essa memória afetiva. E no doutorado eu também tive esse mesmo medo, mas já foi mais tranquilo. Mas todas essas experiências me ajudaram a ganhar toda a consciência com o texto acadêmico que eu tenho hoje, já faz mais de 10 anos que eu concluí o meu doutorado. No meu projeto de pós-doutorado, eu já levei toda essa experiência, então o projeto de pós-doutorado praticamente não foi sugerida nenhuma reescrita por parte da minha orientadora, e aí nós vemos como nós vamos crescendo, porque eu penso que é um conhecimento acumulativo. Nós entramos na jornada de iniciação científica, do texto acadêmico, e quanto mais tempo nós estamos nela, a tendência é que ganhemos mais autonomia linguística, textual, de habilidade com esse gênero textual. E aí... Oi. Sim, se você me permite te interromper, eu só queria fazer uma ponderação que talvez para nós seja óbvia, mas talvez para quem nos esteja assistindo ou ouvindo não, que é a seguinte, né? Nós perguntamos quais são as pós-graduações que você fez. Então, o que acontece, gente? Assim, tem graduação. Graduação é um curso de graduação que pode ser licenciatura, que te habilita a ministrar aulas, ou bacharelado, que não te habilita a ministrar aula, mas te habilita a exercer profissionalmente uma profissão. Então, você é bacharel em engenharia civil, bacharel em medicina, bacharel em direito, ou você é licenciado, por exemplo, no nosso caso, em letras. E aí você pode ministrar aulas. E tem bacharelado e licenciado, né? Alguns cursos, por exemplo, às vezes a pessoa é bacharel e licenciado em letras, então ele pode atuar como um profissional de letras, por exemplo, numa editora, e também ministrar aulas, ou, por exemplo, educação física. Tem essa diferença muito marcada, o bacharel e o licenciado. E depois da graduação, tudo que você faz depois é pós-graduação, tudo. Só que tem a graduação lato sensu e a graduação stricto sensu. A graduação lato sensu, que nós chamamos, são as especializações. Em geral, elas são mais curtas, pode ser de 6 meses a 2 anos, mas geralmente são 6 meses, 1 ano. Podem ser pagas, podem ser não pagas, podem ser gratuitas, e ela vai te habilitar a uma especialidade, digamos. Então, de repente, a pessoa fez, né, educação física, mas ela fez uma especialização em fisiologia do esporte, e aí ela está habilitada, por exemplo, a atender a uma pessoa que tenha, por exemplo, não sei se é assim, tido uma contusão. Então, beleza. E tem a pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado.
O mestrado, em geral, são 2 anos, em geral, podem ser oferecidos por instituições públicas e instituições privadas, e depois o doutorado, que pode ser oferecido por instituições públicas e instituições privadas. E, inclusive, no mestrado e no doutorado, às vezes você está em uma instituição e você faz parte do mestrado, parte do doutorado em outra instituição, muitas vezes uma instituição estrangeira, em outro país, né? É o chamado mestrado sanduíche, doutorado sanduíche, que a pessoa vai, fica um pouco fora e volta. E depois de tudo isso, o último título que nós temos é o de doutor. Então, no Brasil, a titulação máxima de um profissional acadêmico é de doutor. Depois disso, depois que você já é doutor, você pode fazer pós-doutorados, pós-doutoramentos, que são como se uma espécie, digamos assim, de especialização para o doutor. Então, ele vai olhar um objeto de pesquisa específico durante um tempo, também aí variando, geralmente entre 6 meses a 2 anos. Novamente, pode ser ministrado tanto em instituições públicas quanto em instituições privadas. E por falar nisso, Eletusa, eu queria saber de você, das suas pós-graduações, que eu falei, eu fiz toda a minha carreira de acadêmico, não profissional, a acadêmica, toda dentro da Unicamp. Fiz letras na Unicamp, fiz mestrado e doutorado na Unicamp, e aí antes de passar para essa pergunta, eu queria comentar o que até anotei para comentar, que é o seguinte, quando eu era cria da Unicamp, né? Eu estava lá, fiz a graduação lá, tinha feito já 3 anos de iniciação científica com bolsa e 1 ano de iniciação científica, digamos, informalmente, que foi bom, inclusive, para eu ir aprendendo e conseguir fazer as iniciações. Mas quando eu fui para a pós-graduação, quando eu fui para o mestrado, eu senti um grande baque, uma grande diferença. Porque, talvez eu diga em geral, não seja em geral, mas na nossa área isso é muito comum. No mestrado e no doutorado não existe diferença entre as disciplinas para mestrado e doutorado. Então, por exemplo, foi isso que eu vivenciei na Unicamp enquanto aluno, e é isso que eu vivencio aqui no UFSCar enquanto docente. As minhas disciplinas podem ser cursadas tanto por mestrandos quanto por doutorandos. E você vê que existe uma diferença muito grande de um mestrando que acabou de ingressar no mestrado e de um doutorando que às vezes está terminando o doutorado. E foi bem isso que aconteceu quando eu passei para o mestrado, e eu chegava lá nas disciplinas, ia ter uma disciplina, por exemplo, sobre livro didático, era um tema que eu não tinha visto na graduação, e aí eu estava em uma sala que tinha gente que estava fazendo doutorado naquela temática. Então, assim, você fica naquele baque. Mas, é claro, o contato com o texto acadêmico, a pesquisa, até aí facilita o nosso desenvolvimento. Mas o que eu queria te perguntar é, e as suas pós-graduações? Você falou da sua especialização em filosofia, onde foi? E depois seu mestrado e doutorado, onde foi? Então, se eu pudesse resumir a minha vida acadêmica com uma frase, seria: Deus escreve certo por linhas tortas. Porque meu percurso acadêmico foi um percurso muito tortuoso. Eu ingressei numa graduação em letras em inglês, e daí, quando eu fiz especialização, foi em filosofia, porque na época eu trabalhava muito com teoria e crítica literária e com literatura. Então, filosofia é básica para qualquer área, mas principalmente para essa área de teoria e crítica literária e da área da literatura. E eu pensava que eu ia permanecer nessa área a minha vida inteira. E daí, quando eu frustrei essa pós-graduação, essa especialização, posteriormente, quando eu fiz seleção para especialização, novamente mestrado, já foi na área do espanhol, porque na época eu já estava trabalhando com espanhol e não com inglês. E aí eu fui aprovada numa especialização na PUC de Minas, em espanhol, e num doutorado, na realidade, na época eu poderia sair diretamente com doutorado na Europa, na Universidade de Salamanca, em espanhol. E aí, claro, eu optei por ir para Salamanca. Então, você imagine o salto que eu dei. Saí de uma especialização e fui diretamente para um doutorado. E neste meio tempo do doutorado, eu acabei cursando o mestrado em ensino de espanhol como língua estrangeira e depois concluí o doutorado. Então, acabei fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, meio que misturadas. Aproveitei a mesma oportunidade.
Sim, demandou mais tempo, demandou mais trabalho, sim, mas ao mesmo tempo eu adquiri muito conhecimento. Então, eu nunca aconselho aos meus alunos começar em uma área e terminar em outra, como foi o meu caso, por exemplo. Mas que isso também tem seu lado positivo. Assim, eu não segui de forma linear no meio acadêmico, não segui com o mesmo tema, nem com o mesmo conteúdo, mas ao mesmo tempo isso me fez adquirir uma ampla gama de conhecimento nessa área e ter muitas experiências na área, né? Então, hoje, particularmente, eu dedico a minha carreira mais ao texto acadêmico e toda essa experiência que eu tive agrega muito ao meu trabalho, além do conhecimento que eu adquiri ao longo de mais de 20 anos de profissão e de estudo, também na área textual. Não, eu achei interessante pelo seguinte, Letus, eu acho que é mais ou menos assim, que nem aquela questão da memória muscular, né? Já ouvi uma professora, que foi minha professora na Unicamp, e ela relatando, né, que a irmã dela, que sempre fez natação, sim, a vida toda, enfim. E aí, né, depois, né, com uma certa idade, ela também foi fazer natação, e que a outra, que sempre fez natação, ela sempre se destaca mais, né? Enfim. E o que acontece? Eu acho que é um pouco isso também, essa base que o conhecimento em metodologia e pesquisa e em texto acadêmico nos dá, faz com que mesmo quando a gente vá passando por caminhos que talvez no momento que nós estejamos passando nos pareçam tortuosos, aquilo é meio que uma base firme para nós. Então, assim, existe, claro, gente que segue um caminho mais linear e está ok. Eu acho que é um pouco a minha história, então eu fiz a graduação, o mestrado, o doutorado, numa mesma linha teórica, inclusive. E existe gente que não. Existe No gente que meu faz, caso, inclusive, a graduação em uma área, por exemplo, eu tenho colegas professores aqui na Universidade Federal de São Carlos, no departamento de letras, que são excelentes profissionais, que dão aula, por exemplo, né? Me recordo de dois, vou falar de três casos, para não falar de dois, vou falar de três casos. Dois que estão em literatura e um que está em linguística. Esse de linguística, a primeira graduação que ele fez foi odontologia, aí depois ele fez letras, depois ele fez mestrado, doutorado. Tem um outro colega que ele é formado em educação física e depois ele fez mestrado e doutorado na área de literatura, e uma outra colega que é formada em economia e depois foi fazer mestrado, doutorado na área de letras, na área de literatura especificamente. Então, existem esses percursos, mas assim, isso é possível, então se você também assim está, digamos, um pouco ansioso, perdido aí, o que eu vejo assim, Iretusa, claro, a gente foca muito no TCC, no trabalho de conclusão de curso, mas a base do texto acadêmico, a base da escrita acadêmica, a base da metodologia, ela faz com que você, inclusive, consiga ir para outras áreas tendo uma firmeza, tendo um pé no chão que vai te facilitar esse percurso por diferentes áreas. e eu penso que é mais ou menos como essa memória muscular que você fala, no sentido de que nós nos acostumamos a estudar e ter essa percepção científica e ter essa concepção de estudo acadêmico científico, e nós levamos para todas as áreas que tentemos migrar. Claro, dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Com certeza, se eu tivesse seguido na área de teoria e crítica literária, literatura, durante todo o meu percurso acadêmico, teria sido muito mais fácil para mim. Mas também, no meio do processo, nós vamos nos encontrando e identificando o que mais nos faz vibrar e ilumina nossa alma, né? O que faz com que nos alegremos com o trabalho que nós fazemos. Então, por exemplo, depois de todo esse percurso, eu percebi que realmente o que mais eu amo fazer na área das letras é trabalhar com texto. E aí, como eu gosto muito da parte teórica, metodológica, então o texto acadêmico se encaixa perfeitamente nesse meu interesse e na minha formação, porque curiosamente toda a formação que eu tenho e que eu tenho mais peso de formação é na área textual. Ou seja, por mais que eu não fizesse isso de forma consciente, mas inconscientemente o que eu mais gostava, o que eu tinha mais aptidão, estava ali latente e eu estava produzindo e estudando. E se eu tivesse programado ter uma formação muito boa na área textual,
talvez eu não tivesse obtido o resultado que eu obtive durante todo o meu processo. Então, valeu a pena, de qualquer forma. Tá certo. E aí, outra coisa que eu também gostaria de perguntar é se durante a elaboração desses textos acadêmicos de graduação, mestrado, doutorado, você seguiu algum método específico ou você foi se encontrando no meio do processo e tateando assim caminhos que você não sabia ao certo onde te levariam? Eritus, aí eu sempre comento com você, né, que assim, hoje, quando nós paramos para desenvolver esse projeto do TCC 360, para desenvolver essa metodologia de escrita acadêmica, e inclusive quando eu mesmo fui me dedicar na minha vida profissional mais à escrita acadêmica, eu vejo que eu não segui um método, e isso fez com que eu tivesse muitas vezes dificuldade. Então eu tive, né, pegava um projeto, derivava do outro, facilitava, mas eu não tinha uma clareza assim global que eu pudesse olhar por fora e pensar, estou propondo assim e isso vai se encaminhar desse modo, e inclusive para chegar a elaborar outros gêneros, como relatórios, como a própria dissertação de mestrado, a tese de doutorado. E uma coisa que eu sempre me recordo, comento com meus alunos, é a questão da conclusão. Até já comentei isso em outros vídeos. Que a Raquel sempre falava para mim, Lucas, como você pode ter desenvolvido toda a dissertação de mestrado, toda a pesquisa de iniciação científica, então eram páginas e páginas de relatório, e fazer uma conclusão de 3 parágrafos. Realmente aquilo, né, estava destoando. Por quê? Porque eu não tinha um método, não estava claro para mim. Então, o método TCC 360 hoje ele me auxilia, ainda hoje me auxilia. Então, quando eu quero tanto ensinar quanto eu mesmo elaborar textos acadêmicos, ele me auxilia. Então, o método, para mim, ele é muito bom. Eu acho que ele teria me poupado muito trabalho, muito esforço. Porque é o quê? É você, alguém que organizou para você um modo de apresentar as informações que você já tem, mas que você não sabe exatamente como dispor no texto. E para você, Letusa, como foi isso? Foi totalmente um caos, né? Então, eu saí da graduação com esse histórico de formação sobre o texto acadêmico e metodologia do trabalho científico, um déficit, porque nós não tínhamos isso naquela época. Passei por essa experiência traumática da especialização, de desistir de um curso com todas as disciplinas finalizadas, faltando somente um TCC, que era monografia na época, e, claro, toda a carga de conhecimento que eu tive que arrastar durante o mestrado e o doutorado, porque por mais que eu tivesse graduação em letras, mas eu fui migrando dentro de áreas de letras que eu não tinha tanta formação, então eu acabava tendo que estudar mais. Inclusive, eu ter ido para a Universidade de Salamanca, que é uma das universidades de maior referência no ensino de língua espanhola do mundo, foi um grande desafio, e diretamente para a Faculdade de Letras, tem muito renome e tal. Foi uma experiência muito bacana, muito enriquecedora, mas também muito desafiadora, e eu tive minhas dificuldades. E, claro, eu não tinha método, eu ia me encontrando no meio do processo, apesar de eu ter uma vida inteira de leitura e de escrita, ter aptidão para escrita e ter muita formação sobre texto, língua, literatura, etc. Sim, eu tive muito trabalho, eu não tinha método. Inclusive, essa ideia do método TCC 360, a origem é justamente essa dificuldade, porque se eu passei por tudo isso, eu posso pegar essa experiência, transformar em um método para que o meu aluno não venha a perder tanto tempo e não venha a sofrer durante o processo, porque não precisa ser um processo de sofrimento e traumático, etc. E também evitar que outras pessoas incorram no fato de fazer um curso inteiro e desistir desse curso já no final, justamente por causa de um TCC ou de um texto acadêmico. E aí eu lembro que o próprio livro que fundamenta esse método TCC 360, que é o Pesquisa e Texto Acadêmico, eu já elaborei dentro do método. Então, é como você fala, o método nós passamos para os nossos alunos para que eles ganhem tempo, para acelerar o processo deles, para evitar sofrimento.
Mas, ao mesmo tempo, ele serve para nós, enquanto professores também, enquanto pesquisadores, enquanto escritores de texto acadêmico. E o livro eu já elaborei dentro do método, já testei o método com o próprio livro. E, Lucas, se eu tivesse esse método, ou tivesse conhecimento de um método durante a especialização, mestrado, doutorado, até mesmo minha tese de doutorado, eu penso que eu não teria tardado um ano para concluir a minha tese. Porque, assim, o método, o que é que o método faz? Acelera o seu processo. Facilita e acelera o seu processo. Eu achei interessante você falar isso, porque, por exemplo, você estava lá na Espanha, escrevendo textos acadêmicos em espanhol. Às vezes nós temos pessoas que querem e vão mesmo fazer mestrado, doutorado em outros países, mas o método, como ele estrutura a metodologia e a disposição do Isso. texto acadêmico, ele serve para qualquer língua. Então, ele facilita essa elaboração. E, como você bem disse, facilita para nós mesmos, os professores, para que nós tenhamos uma escrita mais eficiente, e é justamente por isso, por esse ganho de eficiência, que muitas vezes, quando a gente vai falar dos textos acadêmicos para outros colegas professores, para outras turmas, e a gente apresenta, por exemplo, checklists de resumo, checklist de introdução, todo mundo quer. Ah, se me envia o slide, você me envia o template. Por quê? Porque isso facilita demais a exposição das ideias e, portanto, a elaboração do texto acadêmico. E, Eu claro, acho. eu gostaria de ter tido um método como esses na minha época, porque eu teria evitado muito sofrimento e perder muito tempo, mas, ao mesmo tempo, sem esse sofrimento, sem esse tempo que eu perdi, não teria sido possível surgir esse método. Então, tem seu lado positivo, e isso é por isso que se torna uma missão, impactar positivamente as pessoas que precisam elaborar um texto acadêmico para concluir uma graduação, uma especialização, um mestrado e um doutorado, e tentar concluir da forma mais ótima possível, sem tanto sofrimento, porque não precisa ser um martírio, não é? Pode ser um trabalho que vai gerar e sempre gera muito conhecimento, muito aprendizado. Não, e é bom, interessante você fala, porque é o seguinte, ninguém está aqui divulgando um milagre, olha, eu vou pegar e vai ser fácil. Não, ele vai ser um facilitador, ele vai te trazer uma experiência de anos compilada em um método que vai facilitar e vai tornar a sua escrita mais eficiente. Não é isso, E que Eretuza? realmente funciona, funcionou para mim, funciona para você, funciona para os nossos alunos, e os nossos alunos continuam replicando e melhorando dentro das experiências dele. E isso é muito gratificante para nós enquanto professores. Exato. Eu acho que é isso. Então, perfeito. No podcast de hoje, nós ficamos com essa questão de falar um pouco da trajetória e esperamos que a nossa trajetória inspire ou os ajude de alguma forma a avançar no seu processo de construção do texto acadêmico e de construção da sua carreira acadêmica e profissional. Se você gostou das nossas histórias, se você se identificou, te fez refletir sobre a sua própria, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário. Fala aí em que você se identificou, em que a sua história se parece ou se diferencia da nossa. Um grande abraço e até o próximo podcast. Até, Tchau, até o tchau. próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.